Fala galera, sejam bem-vindos ao Perda Total e hoje eu vou fazer mais um vídeo aí falando sobre as versões de carros, não são lançamentos, que vieram aí de forma um pouquinho atrasada aí no mercado. Mas antes de começar esse vídeo, já dá aquele like aí pra gente. Se você não segue o nosso YouTube, por favor, se inscreve no nosso canal. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, todos os links estão aí embaixo. Instagram, TikTok, Twitter. Por favor, ajuda a gente a crescer aí e também vocês a terem os conteúdos aí entregues aí cada vez mais rápido e melhor. Bom, galera, hoje eu vim falar com vocês de dois lançamentos aí. Um ainda não lançou e outro lançou na semana passada e discutir um pouquinho aqui, abordar um pouquinho essa questão aí dos lançamentos atrasados, né? No caso, hoje a gente vai falar sobre dois lançamentos da Fiat. Antes que vocês me matem aí, vai nos comentários, me xinguem, falam, você não gosta de Fiat? Eu gosto de Fiat. Estou comentando lançamentos. Vamos analisar nua e cruamente. Bom, foi um lançamento aí que eu quero falar, foi o que já aconteceu, que foi o do Argo CVT. Então, para você que está aí perdido no mundo, o Argo ele não tinha versões automáticas desde o ano passado, ou do ano retrasado, se eu não me engano, desde 2020 ou 2021, quando ele aposentou, graças a Deus, o Dual Logic. Eu sei que ele não chamava mais Dual Logic, mas sim, ele era um câmbio Dual Logic, que saía lá nos câmbios, nos motores 1.3 Firefly, né, que era o Argo GSR, né? Ele era um câmbio monoembreagem. E esse câmbio era um câmbio super defasado, né? Inclusive, quando a gente fez o vídeo do carro, a gente criticou muito, porque é um carro muito bom, era um carro que podia fazer força, por exemplo, ao Onix na época, só que ele ficava devendo por conta dessa questão, vamos dizer, por causa dessa falha desse câmbio dele, que era um câmbio já defasado, um câmbio que não tinha muita performance e tal. Enfim, a Fiat, em 2023, eu não vou chamar nem de facelift, na atualização do Argo da versão 2023, ela trouxe primeiro o Cronos com Powertrain 1.3, ainda do motor Firefly 1.3, casado com a caixa CVT. Eu já falei e volto a falar, né? O Argo é um carro muito bem resolvido, é um carro que traz um motor muito alinhado às novas tecnologias, é um carro econômico, é um carro 1.3 que hoje quase não existe, depois com o Onix 1.4, lá com aquele motor antigo, tá? Eu sei que não tinha tecnologia nenhuma, mas era uma opção entre um carro 1.0 e um carro talvez 1.6 ou talvez um 1.0 turbo. Então a Fiat traz esse carro que eu acho que é uma opção muito boa para quem quer um automático de entrada num custo baixo. E acerta numa coisa, ele é o carro automático mais barato vendido hoje em dia. Ok, você vai me falar assim, tá, William, mas ele tem um motor 1.3 e todos os outros automáticos têm motores maiores do que ele. Hatchzinho, nacional, com motor não 1.0, ele é o mais barato. O resto vai ser tudo 1.0 turbo, vai ser 1.6 dos PSA. Esse carro vai ser um carro muito atrativo. Tardiamente lançado pela Fiat mais uma vez. Então, as montadoras, e a Fiat adora fazer isso, lançam um carro e esperam muito. E o Argo, eu até escrevi isso no texto lá da Mob Auto, se você não conhece o nosso texto da Mob Auto, entra aí, Mob Auto, põe lá, a gente tem uma coluna lá, quinzenal, dá aquela moral pra gente, né? Eu até escrevi isso lá, que o Argo ele sempre foi esquecido pela Fiat. Ela lançou ele com um motor já obsoleto, que era o e-torque. O e-torque era ruim? Não, o e-torque não era ruim. Mas o e-torque, ele já era um motor obsoleto para o mercado. Então, foi um carro que quase não foi vendido. Depois ele até veio, William, mas ele foi lançado com Firefly 1.0 e com 1.3, que era um motor muito alinhado e tal, não sei o que lá. Ok, concordo com você, mas o preço dele era mais alto do que o dos concorrentes. Lembra que você olha para o lado, você tinha HB20, você tinha Onix, que eram carros ali mais ou menos no mesmo preço, que entregavam muito mais. O HB20 tinha 1.0, também que era um motorzinho 3 cilindros, econômico e tal, pedi para lá, e 1.6. E aí você comprar um Argo 1.3, podendo comprar um HB20 1.6 um pouquinho mais caro? Não. Ou então você ia comprar um Argo 1.3, por exemplo, com um câmbio monoembreagem automático? Automatizado, né? Não, lógico que não. Você ia no automático do HB20, por exemplo. Ou você ia num 1.4 que anda menos, bebe mais, é um carro mais antigo, mas você ia no Onix, por exemplo. 1.4, família 1, manutenção baratíssima. Enfim, fechando o Argo, ele foi lançado em duas versões, a versão Drive e na versão Tracking, a partir aí de R$90 mil, sem muita novidade, ele traz um pacotezinho S, alguma coisa aí, mas a intenção desse vídeo não é essa, é dizer que o Argo sempre foi injustiçado e mais uma vez está sendo, o Cronos veio primeiro com esse câmbio, agora ele está sendo, e eu acredito, agora eu vou prever o futuro, que esse carro vai vender muito. Por quê?
ele vai ser muito atrativo, principalmente para a locadora. A locadora, ela, quando ela põe lá, ela separa os carros dela por grupo. Agora ela vai ter um carro que é o carro mais barato, como eu falei, automático, que não é 1.0 e que é um carro que tem uma manutenção relativamente barata, que também é importante para as locadoras, por exemplo, e que, por exemplo, a galera que está fazendo aplicativo aí, que aluga carro na locadora, vai gostar dele, porque ele é um carro que é econômico, ele é um carro muito espaçoso, um carro bem acabadinho e tem a manutenção barata. Então eu acho que esse carro vai explodir de vendas, coisa que a Fiat já devia ter feito em 2018, 2019, assim que ela lançou esse carro, na verdade, lá atrás. Ah, William, mas ela não tinha um câmbio CVT. Cara, bota o automático. Que ela pegasse o câmbio de 6 marchas automático que ela usava no e-torque e casava com esse 1.3. Ia ficar mais caro? Ia. Mas ela ia fazer frente ao Onix, ela ia fazer frente, por exemplo, ao Peugeot 208. Perdeu o mercado. O segundo lançamento, que ainda não lançou, mas vai lançar, é Fiat de novo. É a Strada. A Strada também, quando ela foi lançada, ela veio com um discurso de que era um carro que ela ia atender frotista e atender um público ali que queria uma caminhonete. Tá, vamos chamar de caminhonete. Então, eles trouxeram vamos dizer, duas formas de vender essa caminhonete, vamos separar assim. Ela trouxe o Firefly 1.3 e trouxe o Fire 1.4. Por que ela fez isso, William? Bom, o Fire 1.4 ele era menos potente do que o Firefly 1.3 por ser um motor mais antigo. Ah, e por que ela trouxe esses dois motores? Bom, ela acreditou que o Fire 1.4 fosse ser um motor para quem era frotista, aquele cara que vai usar o carro para trabalho mesmo, que é um motor que dá pouca manutenção, é um motor que é confiável, todo mundo conhece o Fire, qualquer um mexe no Fire. Então ia ser um produto mais barato, um produto mais simples, e a Strada sempre foi, né, a picape mais vendida, e ela continuaria sendo por causa da durabilidade dela, por causa do motor confiável e tal, e continuou sendo. Na verdade, ela não perdeu essa, vamos dizer, o valor dela de revenda. E o Firefly 1.3, para quem já quisesse ali um outro uso, ali já quisesse um uso mais urbano, já quisesse um carro mais econômico, um carro com desempenho um pouco melhor, um carro mais completo. Tanto que as versões Firefly, elas têm um pouco mais de capricho, um pouco mais de versões, e a Fire ela fica limitada ali para aquele cara ali que é mais uma frota, que é mais um carro de trabalho. A concorrência se mexeu. A Montana está vindo com um motor 1.2 turbo, está usando na linha dela GM, da Tracker. A própria Fiat Toro tem os motores turbo, que é a irmã dela. O que a Fiat vai ter que fazer? Adivinha? Está preparando a Strada 1.0 turbo, ou T200, se você quiser chamar ela assim, para poder trazer. É o mesmo motor Firefly 1.0 3 cilindros turbo para ela. Para quê? De novo, para não perder mercado. Ah, William, mas será que se ela tivesse lançado a versão 1.0 turbo, será que ela seria mais vendida? Será que ela ia abocanhar um público? Não sei, não sei. Mas será que ela tinha que esperar o mercado lançar tudo que lançou para depois se mexer? E você que comprou uma versão antiga? E você que foi lá e investiu, por exemplo, numa 1.3 completinha, numa Firefly completinha, e agora está chegando a 1.0 turbo. E você podia ter comprado uma picape com 130 cavalos, com mais torque, mais econômica, mais alinhada ali, até poluente. Entendeu? Então, mais uma vez, a Fiat traz os modelos defasados. Ela lança um produto, o mercado compra, você compra o carro, e ela vai lançar um outro motor, um outro modelo, uma outra forma de vender o produto. Não é que o produto seja ruim. De novo, o Argo, a Strada, não são dois produtos bons. Só olhar as vendas desses carros, só andar nesses carros, eles são carros bons. Só que parece que eles lançam o carro, e isso não é só a Fiat, tá? Eles lançam ali o produto fica meio perdido, e a concorrência se mexe, aí eles vão e tentam mexer. Isso é muito ruim para quem? Pra gente que é consumidor. Porque às vezes tem aquelas versões assim, quem já nunca viu, né? Aquelas versões que ficam perdidas no mercado, né? Aquelas versões, eu tenho um carro, mas que sai um motor. Mas nunca vi esse carro. Esse carro só saiu 6 meses durante o ano tal e tal. Então, isso é muito ruim, assim, fazendo uma análise agora do mercado como um todo, quando uma montadora lança um carro, tira o motor dele, lança ele com um motor que não deu certo, ou lança ele com uma versão que não deu certo, e troca ele para um motor ou sei lá, um câmbio diferente, como o Argo, por exemplo, lançou com 1.3 manual, lançou ele o GSR, agora está lançando o CVT, e aí fica perdido. Mas existem outros casos ali de quem compra o carro, tá com aquele motor ali, daqui a pouco mudou e você, puta, linha. Vamos lá, Fiat de novo. Eu queria ter achado outro exemplo, outra forma, mas, por exemplo, linha. Quem comprou aquele linha 1.9 que foi lançado, quantos linha 1.9 você vê hoje na rua? Quase nenhum. Aquele cara que comprou o linha no lançamento 1.9, ele se ferrou lá, que comprou zero. Ficou com a dinamite na mão.
Porque aquele carro foi um carro super raro. Depois eles foram e trocaram o Linea e botaram o e-torque, 1.8, 16 válvulas. Por quê? Porque era um motor mais avançado, porque o mercado ia aceitar melhor. Tô dizendo que o 1.9 era ruim? Não, mas ele já era defasado e ele era um motor importado da Argentina. Então, o cara que comprou aquele carro, ó, se ferrou, entendeu? E aí teve que aturar ficar com o carro desvalorizado. Quando ele chegou lá na revenda 2, 3 anos depois com o carro, qual é o seu carro? Eu tenho o Linea. Qual o motor dele? 1.9. Cara, esse carro. Isso eu não quero não. Isso aí não é bacana não. Então, é isso que eu quero dizer. É essa reflexão que eu quero fazer do mercado. Isso é muito ruim quando a montadora lança dois produtos, ou lança um produto e fica trocando versões e você acaba ficando com a Dynamite na mão, que é aquela versão ali rara. Quando você tem uma versão rara que é bacana, é legal. Agora, quando você tem uma versão rara que não é legal, você tá ferrado. E é muito ruim quando a montadora insiste, não consegue enxergar o fato de que ela tá perdendo mercado. E esse é um caso assim clássico do Argo. O Argo podia ter sido uma explosão de vendas. Ele podia ser muito melhor do que ele foi, porque ela escolheu motores, ela escolheu o posicionamento ali das versões dos motores de forma errada no mercado. Se vocês entenderem ali como é que ela tentou posicionar, que ela tirou o Palio, o Punto e o Bravo e tentou encaixar esse carro ali para substituir 3 carros ao mesmo tempo, ela deveria ter pensado ali que ela tinha que matar também os concorrentes dela com esse tipo de opção. E botar um câmbio GSR no mercado foi uma péssima opção, que ela perdeu muito mercado. Bom, galera, era essa reflexão. Essa reflexão vale também para a estrada. Ela foi muito criticada lá quando ela trouxe a estrada. Pô, mas por que tá trazendo dois motores muito parecidos e não tá trazendo turbo? E agora está trazendo um motor 1.0 turbo, que também, eu esqueci de falar, ele vai ser limitado às versões também automáticas, né? No caso, ele também traz o câmbio CVT. Então, mais uma vez, eles vão fazer uma versão topo de linha com a T200, com câmbio CVT. Ela não vai ter versões manuais. E vai fazer um produto premium que talvez ele até morra. Porque será que vai ter alguém que vai querer comprar uma estrada top de linha? Será que ela não vai matar a Toro? Fica a reflexão, fica a minha interrogação. E é isso aí. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Até a próxima e curte nossos vídeos aí. E um abraço.